para nós pensarmos nele está em Mateus, no capítulo 7, versículo 12. O texto nos diz assim: tudo, pois, que quereis que os homens vos façam, fazei-os vós também a eles, porque esta é toda a lei e os profetas. E hoje eu quero falar sobre esse tema. Não se esqueça, nós precisamos, nesse momento que nós estamos vivendo, de reclusão social, esse momento de pandemia, de Covid-19, nós estamos precisando trazer à nossa mente algumas coisas que nós não podemos se esquecer. Não é porque nós estamos isolados que nós podemos esquecer algumas coisas, E eu quero aqui, de uma forma bem simples, trazer uma palavra para você nesta noite, para trabalhar os nossos relacionamentos, Os nossos relacionamentos interpessoal. Como é que está nosso relacionamento interpessoal? Relacionamento com o outro, Com as pessoas que estão à nossa volta, com os nossos amigos, com as pessoas que nós trabalhamos, com os nossos familiares, Nós estamos dentro do ambiente da casa, muitas vezes dentro do ambiente ali isolados, não é isso? Mas também nós precisamos relacionar. Então o texto está nos dizendo o seguinte: tudo, pois, quanto quereis que os homens vos façam, façais vós também a eles, pois isto é toda a lei e os profetas. Então nós temos aqui duas palavrinhas interessantes de início aqui, de introdução a essa palavra. Primeiro é a palavra quereis, A palavra quereis é a palavra que nos remete ao querer, o ato daquilo que eu quero. É aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, é o meu desejo. Então eu desejo ser tratado bem, Então aí vem a sequência do texto, diz assim, se você quer que alguém faça alguma coisa para você, aí o texto diz, fazei vós também. Aí o ato de fazer é a ação, Então, se eu quero ser bem tratado, eu tenho que ter uma ação de também tratar bem a pessoa que eu quero que me trate bem, Então, essa é a tônica, da nossa mensagem. Então, o que nós não podemos se esquecer? Nesse momento que nós estamos vivendo, eu quero pensar aqui alguns textos bíblicos e convidar você. Hoje é um culto que nós denominamos o culto da palavra em família. Então eu quero primeiramente pensar com você nesse texto de Mateus, verso 7, 12, que está nos exortando, que está nos trazendo o ensino que nós precisamos, se queremos ser bem tratados, nós precisamos tratar bem. É interessante que esse texto está inserido no Sermão do Monte de Jesus, que começa lá no capítulo 5, vai terminar no capítulo 8. Esse sermão de Jesus, ele vai falar da vida prática, ele vai falar do cotidiano, alguns escritores, por exemplo, eu até citei aqui no início desse culto, John Stott vai dizer que se toda a Bíblia fosse condensada somente no Sermão do Monte e no livro de Romanos, veja bem, não precisaria ter os outros livros da Bíblia. Olha que coisa, Porque o livro, o Sermão do Monte, se nós lemos ele é de uma aplicabilidade para a nossa vida cristã extraordinária. John Stott vai escrever um livro de quase 600 páginas, somente do capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Vale a pena você ler esse livro, Sermão do Monte, escrito por John Stott. Também o Sermão do Monte, escrito por Martyn Lloyd-Jones, que também é um livro fantástico. E vai trabalhar essa tônica, de que se queremos que algo aconteça com a gente de bom, nós também precisamos fazer algo de bom. Nós estamos vivendo num momento de quarentena, um momento de isolamento, e nós precisamos estar preocupados, com coisa que nós precisamos fazer. O interpessoal é aquilo que eu faço para que eu receba algo. Então, o primeiro texto que eu quero pensar, o que nós não podemos esquecer? Não podemos esquecer de fazer o bem ao outro, de fazer o bem ao outrem, de fazer o bem a alguém que é o nosso próximo, E aí nós temos vários textos que vai falar sobre isso. E eu quero pensar, por exemplo, no texto de Hebreus, no capítulo 13, versículo 16. O texto diz assim: não negligencieis, olha a palavra, não negligencieis igualmente a prática. Veja que está linkado com o fazer de Mateus. Vamos trazer uma linha, E uma linha aí imaginária para você ligar uma coisa a outra. Jesus está dizendo lá em Mateus
que nós devemos ter uma ação prática para colhermos o bem. Já o escritor aos Hebreus está dizendo que nós não devemos negligenciar essa prática de fazer o bem. De fazer o bem a quem? Um bem mútuo, um bem corporativo. Pois com isso, com esse ato que o escritor aos Hebreus vai chamar de sacrifício, ele diz: Deus se alegra, Deus se compraz. Então veja o texto: não negligencieis, Hebreus capítulo 13, verso 16, não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Então a palavra não negligencieis, ela nos dá a ideia do original de não ser esquecido. Você não pode esquecer. Não é algo que você pode postergar, é não negligenciar, é não deixar para amanhã, né? Não deixar que aquilo seja esquecido, é entregar-se ao ato de fazer o bem, é fazer o bem a essa pessoa, é não ficar despreocupado. Eu sei que tem alguém sofrendo e eu estou despreocupado. Nós estamos vivendo um momento, amados, que precisamos nos preocupar. Se preocupar com as autoridades constituídas do nosso município, orar por elas, orar pelos nossos médicos, nossos enfermeiros, orar pelo nosso estado, orar pelo nosso país, orar pelas pessoas que estão passando por necessidade, fazer o bem para o próximo. Não pode ser esquecido isso. Então essa prática, se eu quero ser socorrido por Deus, o texto está dizendo que quem não negligencia fazer o bem ao outro, esse também Deus se agrada dele, Deus se alegra. O texto vai dizer, vai usar a palavra Deus se compraz, quer dizer, há um agrado da parte de Deus. A palavra compraz, ela nos remete à ideia de gratidão. Deus está alegre, é como se dissesse assim, Deus, ele está pulando de alegria, é essa a expressão, porque você está realizando um ato de prática do bem, você não está negligenciando isso. Isso é muito importante. Também quando nós vamos falar de fazer o bem, talvez você pode me dizer assim: pastor, mas eu faço bem e não recebo. Eu ajudo as pessoas e parece que as pessoas não me ajudam. Eu estendo a mão, né? E parece que aquele bem não me retorna. Mas amados, nós precisamos pensar como um agricultor que semeia a semente e ele não espera aquilo acontecer de uma hora para outra. Aquilo vai acontecer no processo. Nós não podemos esperar que algo vai acontecer no estalar de dedo. E aí a Bíblia diz lá em Gálatas, no capítulo 6, verso 9, diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Olha, não negligenciar o bem é continuar fazendo o bem, independente de quem faz o mal. É aquela história de um sábio que ele foi atravessando um rio com seu discípulo e de repente ele viu um escorpião morrendo afogado, sendo levado pelas águas. E ele pegou, estendeu um pauzinho, quando foi pegar o escorpião subiu na mão dele e picou, ele bateu a mão assim, o escorpião caiu na água novamente. E ele foi tentar novamente tirar o escorpião picou ele novamente. E aí o discípulo olhou para ele e disse assim: Senhor, tu não sabes que esse imune inseto, esse horroroso inseto, ele vai picar o Senhor todas as vezes? Deixa-o morrer. E aí o Senhor, aquele sábio, pegou um pau mais comprido, um pedaço de madeira, estendeu na beira do rio, tirou aquele escorpião das águas e o salvou. Colocou num galho de uma árvore e ele foi embora. E aí aquele homem olhou para o seu discípulo e diz assim: aprenda uma lição. A natureza do escorpião, ela é mau, mas a natureza do escorpião não pode contaminar a minha natureza, que é a natureza de ajudar, a natureza de ser bom. Então, o texto de Gálatas está nos ensinando isso. Não se esqueça disso. Nesse momento de pandemia, nesse momento de reclusão social, você não pode se esquecer de ajudar o outro, de estender a mão, de ser solidário. Não se esqueça. Mas eu estou cansado de fazer o bem. Olha, muitas vezes a gente cansa, mas nós não podemos esmorecer.
A palavra cansaço, aí, usada no original, quer dizer desanimado, esgotado, exausto. É aquela pessoa que diz assim, não, para mim já não dá mais, eu estou exausto, eu já não ajudo mais, eu já não falo mais nada. Você já ouviu isso? Né? Muitas vezes o pai diz para o filho assim, olha, eu não falo mais nada para você. Ele cansou. De repente o pai fala isso ao filho, o filho fala isso, o marido fala isso à esposa, a esposa fala isso ao marido. Mas o texto está dizendo que a gente não pode cansar. O texto está nos dizendo que a gente não pode. Então não esqueça disso. Continue fazendo bem. Porque se nós não desfalecermos, tem um resultado. Pensa, tem um resultado. Se você quiser colher lindas rosas, você tem que plantá-las, você tem que regá-las, você tem que adubá-las, você tem que podá-las, você tem que suportar os espinhos, para que eu possa colher bonitas rosas. Assim também é a vida. O texto diz assim, olha, se não abandonarmos, se não nos cansarmos, não negligenciarmos, se nós não ficarmos entregues ao esquecimento, à ajuda ou trem, nós colheremos. Nós não podemos desfalecer. A palavra usada no texto aí de Gálatas, no capítulo 6, verso 9, que traz a palavra desfalecer, é soltar o remo. Veja que coisa interessante. Se você está num rio caudaloso, dentro de um barco, e você tem um remo, você não pode soltar o remo, senão você não pode cansar. Você tem que continuar fazendo. Por exemplo, há vários tipos de esporte. Ao jogo de futebol, ao vôlei, à natação, ao ciclismo, à corrida, né? Então, por exemplo, se você vai correr, e você vai correr num determinado lugar, você cansa, para, e logo você chega na sua casa. Você está nadando, você cansou, parou. Mas, por exemplo, se você vai fazer o ciclismo, se você foi 40 quilômetros, 30 quilômetros, não tem quem te busque, você tem que voltar. Então não adianta você ficar sentado lá dizendo, não aguento mais. Não, você tem que continuar, meu irmão. Então não desfaleça de fazer o bem. É buscar força onde não há força. É não ser frouxo, né? É não frouxar. É não se tornar fraco. É continuar, é não desanimar. É continuar tendo esperança. Então essa é a palavra para nós. Então, nesse momento que estamos vivendo, não podemos nos esquecer de ajudar o outro, de fazer o bem. Não importa como que esse bem venha, como é que seja isso, se isso demore, se isso não demore. Vamos continuar fazendo o bem. A segunda coisa que eu quero deixar para você aqui nesta noite, no tempo de reclusão social, de pandemia, nós não podemos se esquecer também de fazer o bem para aqueles que estão dentro da nossa casa. Veja, eu não posso me esquecer de fazer o bem para aquele que está fora. Mas também eu não devo me esquecer de fazer o bem para aquele que está dentro da minha casa. Porque a Bíblia nos ensina isso. A Bíblia vai dizer em Gálatas, no capítulo 6, versículo 10, diz assim, ó, por isso, enquanto tivermos oportunidade, veja, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Queridos, veja que o texto vai usar uma palavra interessante, ele diz oportunidade. Família é algo que Deus nos dá a oportunidade de trabalhar. Família é algo interessante, a gente conhece todos os defeitos. Talvez você está me vendo pregar aqui, trazer uma palavra para você, você não conhece eu, com todos os meus defeitos, que nem o meu filho Caio conhece, que nem o meu filho Lucas conhece, que nem minha esposa conhece. Talvez você conheça a minha esposa e veja ela aquela pessoa adorável, mansa, tranquila, mas ela também tem os seus defeitos. Eu também tenho os meus defeitos. Família é um ambiente extraordinário, um ambiente, é um laboratório, família é um hospital, família é um ambiente onde a gente se conhece. Tem que haver toda uma ação de perdão, de amor, de graça, mas também de cuidado. Então, o texto está dizendo, por isso, enquanto tivermos oportunidade, de repente você tem que ter oportunidade de cuidar da sua família. Por quê? Porque você pode perder um ente querido.
Você, filho que está me ouvindo, abraça o seu pai, abrace a sua mãe, diga para ele o quanto que ele é importante, o quanto ela é importante para você, porque amanhã pode ser que ele não esteja mais com você. Você, pai, abrace, beije o seu filho, diga para ele também, para ela, o quanto que ela é importante. Por quê? Porque amanhã pode ser que não haja oportunidade. Então, as oportunidades da família. A palavra família do original, ela quer dizer oikos, né? O que a palavra oikos é? Casa, domésticos, aquelas que família, aquilo que está junto, é relação, é intimidade, né? É a família de Deus, é a família sanguínea. Essa é a palavra que é usada aqui por família, oikos. Como é que está a sua família, meu irmão? Como é que é o seu cuidado nesse momento de pandemia? Você, mãe, como é que você está cuidando da sua família? Você, pai, você, marido, crente, obreiro do Senhor, presbítero, diácono, você que é pastor, você que é servo do Senhor, como que você está cuidando da sua família? Você está cuidando dela? Você está levando ela a ler a Bíblia? Você está levando ela à oração? Vocês estão tendo tempo para Deus? Veja, é um cuidado que nós temos que ter. Então veja, eu não posso me esquecer nesse tempo de pandemia, nesse tempo de reclusão social, eu me esquecer que eu preciso cuidar do próximo. Porque eu não posso também desanimar, eu tenho que continuar cuidando, mas eu também tenho que cuidar da minha família. A Bíblia vai dizer, em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 4 ao 5, diz assim, que governe bem a sua própria casa, criando seus filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja do Senhor? Eu vejo muita gente errando nesse versículo. A pessoa quer ser crente na igreja, ele bota um paletó, uma gravata, ele acha que ele é o Billy Graham. Mas não é um bom pai, não é um bom marido, não sabe cuidar das finanças da casa, não sabe administrar o dinheiro que ganha, leva a família à dívida, deve para Deus e o mundo. É uma pessoa indisciplinada, porque não sabe governar bem a sua própria casa. O texto aqui está dizendo, olha, que governe bem. Porque se você não sabe governar, você não pode estar diante da igreja. Olha que coisa interessante. É o cuidado da casa. É o cuidado da mordomia do lar. Ser o marido cumprindo o seu papel, ser a esposa cumprindo o seu papel, sendo filho cumprindo o seu papel. A palavra governar, aqui usada nesse texto, é uma palavra grega que quer dizer estar à frente. É uma palavra que nos remete à superintendência da casa. É uma palavra que nos remete ao cuidado. É uma palavra que nos remete a dar atenção. Você tem dado atenção aos detalhes da sua casa? Você tem dado atenção, por exemplo, à espiritualidade do seu filho? Você tem dado atenção à espiritualidade da sua esposa? Você tem incentivado ela a ler a Bíblia? Você tem incentivado o seu filho a ler a Bíblia? Isso é governar bem a casa. É gerar Deus na sua família. A Bíblia diz no texto aqui, se você não governe, não adianta você subir no púlpito, não adianta você querer pregar. Você precisa ser alguém que governe bem a sua casa. Dito isso, lembrando você, só na questão de recordação, porque eu sei que você sabe disso, mas está lá escrito em 1 Timóteo capítulo 3, que esse texto é lido todas as vezes que é alguém separado ao santo ministério. Quando alguém é levado ao diaconato da igreja, quando alguém é levado ao presbitério, quando alguém é levado ao pastorado, ao evangelismo da igreja, é lido esse texto. Governe bem a sua casa, tenha os filhos sob submissão, porque se você não faz isso, não serve para estar diante da igreja. É a palavra prestimismo do grego, a palavra que nos dá a origem de dar atenção, né? A palavra que dá a origem de professar uma ocupação honesta. Será que a sua ocupação é honesta? Como assim honesta, pastor? Será que aquilo que você é no púlpito, você é na sua casa?
Há honestidade na sua transparência? Há honestidade no seu trato? Há honestidade nas suas relações? Isso é cuidar bem da sua casa. Lembrando você que ainda em 1 Timóteo, no capítulo 5, verso 8, o texto diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, veja, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da sua própria casa, aí a palavra aí é própria, quer dizer, um argumento que está especificando algo que vem após. Então o texto está dizendo assim: alguém que cuida da sua própria casa. E se você não faz isso, aí o texto continua: este está negando a fé e ele é pior do que o descrente. É muito forte isso aqui, amados. Tá? Então, ó, alguém que não tem cuidado dos seus, tá? A palavra cuidar, a palavra cuidado aí quer dizer aquele que protege, aquele que dá atenção, aquele que é o provedor, né? Aquele que tem consideração para com o outro. Você é um pai assim? Você tem consideração pela sua esposa? Você tem consideração pelo seu marido? Você tem consideração pelos seus filhos? Ou você é aquele que alguém chega em você e diz assim: olha, eu estou com uma dor aqui do lado hoje. Fala, essa dorzinha não é nada. Eu estou faz 30 dias com a dor na perna e não falo nada para ninguém. Isso é falta de consideração. Você desprezou a dor do outro. Então, querido, cuidado. Nesse tempo, não se esqueça, cuida da sua casa. Cuida daqueles que estão de fora. Cuida da sua casa. Nós precisamos fazer isso. Tá? E aí o texto conclui dizendo assim, ó: pois aquele que não faz isso é pior do que o descrente. A palavra descrente aí é apistos, do grego apistos, que quer dizer não é confiável. Olha, não é, gente, quando eu li isso aqui hoje à tarde, fiz essa análise aqui, como nós precisamos olhar com atenção para esse detalhe. Alguém que não é alguém que cuida bem da sua casa, ele não é alguém que gere bem os seus filhos, gere bem a sua família, ele é pior do que o descrente. E o descrente é aquele que não é confiável, é aquele que é desleal, aquele que é incrédulo, aquele que não confia em Deus. Ele não confia que Deus pode operar um milagre, ele não confia que Deus pode mudar a situação da casa dele, ou ele vai deixando as coisas acontecer de qualquer maneira. Ele vai achando que a casa dele de uma hora para outra vai virar um milagre. Ele acha que qualquer momento assim as coisas vão mudar. Meu irmão, lembra do texto que nós lemos no início? Se quereis que alguma coisa aconteça, façai. A palavra tem uma condição. Gente, aprenda uma coisa, meus amados irmãos. A Bíblia é um livro extraordinário e ela nos ensina que nós cooperamos para o milagre. Deus, ele trabalhou toda a Bíblia. Se você pega de Gênesis a Apocalipse, você vai ver Deus operando os milagres, mas sempre o homem cooperando. O homem faz parte do milagre. A ação do milagre está na ação do homem. E se você negligenciar isso, amados, você não terá alcançado o milagre de Deus para a sua vida. E nós precisamos disso, amados. Então não se esqueça, primeiro, cuide daqueles que estão de fora. Cuide daqueles que são seus próximos. Cuide daquele também que faz parte da sua casa. E por último, não se esqueça de cuidar de você mesmo. De cuidar de mim mesmo. Porque como pode alguém doente curar alguém que está enfermo? Como pode alguém cheio de mágoa, cheio de rancor, querer curar alguém? Você entendeu? Como é que pode alguém cheio de ódio, não é? Não conseguir olhar na cara do seu irmão, querer curar alguém? Que espiritualidade é essa? Essa espiritualidade ela é maligna, ela não é divina. Essa é uma farsa, não é real. Então cuide de ti mesmo. O texto vai nos dizer isso. Onde está escrito isso, pastor? 1 Timóteo, capítulo 4, o versículo 16. O texto diz assim, ó: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina.
tem cuidado de ti mesmo. Porque se você cuidar de você e depois da doutrina, veja, continuarás você, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Sabe por que muita gente talvez não está nos ouvindo? É porque nós não cuidamos de nós mesmos. Nós queremos levar uma doutrina, queremos levar o ensino da palavra, não é? Mas não viver o ensino da palavra. E Deus está dizendo para nós, olha, não pode haver contradição. Tem que haver uma ação na mesma direção, né? Chama congruência. A palavra congruência se aplica aqui. O que é ser congruente? É aquilo que eu falo, eu vivo. Não adianta você mostrar para alguém que você é alguém que você não é. Não adianta você querer mostrar uma espiritualidade que você não tem. Cuida de ti mesmo. A palavra cuidar de ti mesmo aqui, ela nos remete à ideia de ter ou estar firme sobre uma rocha. É dar atenção, é conferir cuidadosamente. Desculpa. Conferir cuidadosamente. Conferir o quê? Não é o Romildo. Aqui está dizendo, é a mim mesmo. Eu não tenho que conferir se o Romildo está crente, se a fé dele está boa ou não. Nem da Micaela. Para que isso seja notório, eles é que têm que perceber em mim, que há em mim uma fé extraordinária. E essa fé extraordinária em mim produz fé neles. Paulo disse isso. Timóteo, aprendi de mim. Desculpa, Paulo diz assim, Jesus disse isso. E Paulo diz assim, olha, gente, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É o cuidado de ti mesmo. É conferir, é você pegar assim, ó, minuciosamente conferindo como é que está a sua vida cristã. Cuida de ti mesmo. É conferir, cuidar de ti mesmo no sentido do aspecto da sua saúde física, a sua saúde emocional e a sua saúde espiritual. Né? Cuidar de ti mesmo é essencial para a sua saúde. Seja a sua saúde física, a sua saúde emocional e a sua saúde espiritual. Como é que está a sua saúde física, meu irmão? Como é que está a sua saúde emocional? Como é que está a sua saúde espiritual? Não, gente, cuida da sua saúde física. De vez em quando faça um exercício físico. Pare de tomar demais refrigerante, enfim, faça alguma coisa com sua vida, porque senão amanhã a conta vai chegar, tá? O boleto chega, ó. E quando o boleto chegar, meu irmão, ninguém vai pagar ele não, você vai pagar ele sozinho. Se você foi negligente, não cuidou da sua saúde, empanturrou você quando jovem, de refrigerante, de açúcar, meu irmão, você vai chegar aos 40, 50 anos, a diabetes vai bater na sua porta. Chegou a conta. O boleto chegou. Quem vai pagar? Aí não adianta você correr para Jesus e dizer, Senhor, cura-me da diabetes, Senhor. Tem misericórdia de mim. Jesus está falando assim, não, meu irmão, agora a conta é sua. Eu vou te dar graça, mas o espinho na carne aí vai com você até o túmulo. Não que ele não cure, irmão, mas ele te alertou, ele te falou, ele te orientou. Então cuide da sua saúde física. Cuide da sua saúde emocional. Não Hebreus, o escritor aos Hebreus diz, não deixando que nenhuma raiz de amargura desça ao seu coração. Olha que coisa. É cuidar das emoções. Seja alegre, seja brincalhão, mas no limite também, não exagera também não. Dentro do padrão, cuide das suas emoções. Não guarde raiva, não guarde sentimentos ruins, tá? Perdoe mais. Gente, eu não consigo guardar raiva de ninguém. Eu não consigo ter mágoa de ninguém. Eu não consigo. A pessoa pode pisar nos meus dois pés agora. Se amanhã ele passar perto de mim e falar assim, bom dia, pastor Ivan. Eu falo, bom dia. Eu não consigo. Sabe por quê, irmão? Porque eu preciso cuidar das minhas emoções. O mal dele ter pisado nos meus pés não pode transformar o Ivan numa usina de maldade. Numa usina de mal, de mágoa. Não, meu irmão,
Não importa o que aconteceu com você, não importa o que te fizeram com você, não deixe isso destruir a sua vida. Cuide das suas emoções, da sua vida espiritual. Cuide da sua vida espiritual, meu irmão. Leia a Bíblia, ore, estude a palavra. Vá a Ele em oração. E se você fizer tudo isso, aí agora você pode pregar a doutrina. Porque o texto diz, né? Cuida de ti mesmo e da sã doutrina. A doutrina aqui é didascalia. Doutrina aqui vem do grego a palavra didascalia, quer dizer, ensino, instrução. É aquilo que eu ensino a outrem, né? É o ensinamento perfeito. Mas a doutrina tem que estar alinhada, né? Com a doutrina nós chamamos de ortodoxia. Mas o cuidado de mim, nós chamamos de paradoxia. Então eu preciso alinhar doutrina, ortodoxia com paradoxia. Você andar juntinho. Eu vejo muita gente pregando Jesus, mas não vive Jesus. Fala de amor, mas não vive amor. Prega amor, mas não vive amor. Prega perdão, mas não vive perdão. É uma usina de mágoa. É uma usina de dor. Quando abre a boca é para falar mal. Quando abre a boca é para vomitar as entranhas que lhe fizeram mal. Meu irmão, se há alguma coisa que entrou dentro de você e fez mal, vá lá no banheiro, provoque o vômito espiritual, jogue aquilo lá e saia de lá transformado pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo e pare de ficar vomitando maldade. Cuidado com isso, cuidado de ti mesmo. Isso é muito importante para nós. Então vamos recapitular para nós fecharmos aqui a nossa palavra nesta noite. Em tempo de pandemia, em tempo de reclusão social, não se esqueça de fazer o bem ao outro. Não se esqueça de fazer o bem para a sua casa, sua família, aqueles que estão dentro do seu oikos, da sua casa. E não esqueça de fazer o bem a si mesmo. Cuidar de você, para depois cuidar da sã doutrina do Senhor. Porque se você não esquecer de fazer o bem, não ser negligente, você vai colher a semente que você plantou. Se você cuidar da sua casa, que é o seu maior patrimônio, você verá os frutos acontecer. E se você cuidar de ti mesmo, você também verá os frutos acontecer. Que Deus te abençoe. Amém? Vamos para um louvor bem bonito, depois das participações nós vamos orar por você. Lembre-se, amado, em tempo de reclusão social, não esqueça de fazer o bem ao próximo. Não esqueça de fazer o bem para a sua família. E não esqueça de se fazer o bem para você mesmo. Que Deus abençoe. Vamos louvar o Senhor.